Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Não é nenhuma novidade que os homens cuidam menos da saúde física e mental do que as mulheres. E uma prova disso é que os homens lideram com folga o ranking de mortes por doenças cardíacas, diabetes, entre outros males. São eles também que mais abusam do uso de álcool e outras drogas e, por conta disso, acabam se tornando as maiores vítimas de acidentes de trânsito e também de homicídios. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos tratar de uma série de questões que envolvem a saúde integral do homem, conversando com a Lucimar Venturim Ramsey. A Lucimar é enfermeira e referência técnica da saúde do homem da Secretaria de Estado da Saúde. Lucimar, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigado aqui por sua presença no programa. Eu é que agradeço, Thelma. Agradeço a todos. Pois é, Lucimar, quais são as doenças que mais acometem os homens e por que eles são as maiores vítimas delas? Olha, as doenças que mais estão matando os homens são as doenças do aparelho circulatório, as doenças cardiovasculares. E dentre estas, o infarto. O infarto agudo no miocárdio é que está mais matando tanto a população mais idosa quanto aos jovens também. Em primeiro lugar, temos então as doenças do coração, Em segundo lugar, a gente está vendo os homicídios. Jovens, a partir de 20, 29 anos, até 40, 50, estão morrendo por homicídios, por acidentes automobilísticos, acidentes de moto, e até suicídio. Então, essas duas causas são as principais que hoje em dia os homens estão morrendo, inclusive os homens vivem menos 7 anos e meio que as mulheres, E depois nós vemos as neoplasias. Em terceira causa de mortalidade da população masculina vem as neoplasias. Que são os cânceres, Os cânceres, exatamente. Certo. Agora, quais os fatores de risco que levam esses homens a padecerem dessas doenças? Pois é, nós temos fatores de risco que não são modificáveis, Os fatores como, por exemplo, a idade, porque com o passar dos anos, quanto mais velho, as doenças aparecem, não tem como evitar. O sexo e a genética. Então, esses são os 3 fatores que não podemos modificar. Agora, os fatores modificáveis, que são vários, por exemplo, obesidade é um grande fator de risco, sedentarismo, triglicerídeo aumentado, colesterol alto, glicose elevada, o uso do cigarro, bebida alcoólica e outras drogas. Então, esses são os fatores de riscos para quase todas as doenças, tanto para doença cardiovascular, como para homicídios, para cânceres. Então, esses fatores de risco, eles são gerais para todas as doenças e são modificáveis. Então, é uma decisão da pessoa, do homem, de evitar, de eliminar esses fatores de risco que são modificáveis. O tabagismo ainda mata muitos homens em decorrência de câncer do pulmão, por exemplo? Sim, com certeza. Agora, o consumo abusivo de álcool, como você falou, porque os homens morrem muito por acidentes de trânsito e também por homicídios. O uso abusivo do álcool tem um peso importante aí? Com certeza, um peso muito grande, porque os homens são aqueles que estão mais envolvidos no uso de bebidas, no uso de drogas, e não tem como evitar, dirigem, e a população jovem, os jovens de 20, 30, 40 anos, que mais morrem por acidentes de carro e homicídios. Bom, é importante também dizer que os homens são os que mais morrem por Covid, Sim. Você atribuiria essa letalidade mais elevada justamente a esse descaso do homem com a saúde? Com certeza. Ou teria um outro fator? Não, com certeza, é o principal, porque o descaso, e se você for fazer um paralelo, a quantidade maior de morbidades na população masculina tem relação direta com a letalidade da Covid. Veja, as mulheres, no ano de pandemia, elas adoeceram mais de Covid. Entretanto, até porque elas são maioria na população. Exatamente. Entretanto, os homens morreram mais de Covid que as mulheres. Então, os homens eles têm maior quantidade de diabetes,
colesterol elevado, doenças cardíacas, né? Então isso tudo agrava e agravou muito, levando o alto índice de mortalidade da população masculina de Covid. Os homens seriam, no seu entendimento, mais resistentes à vacina em relação às mulheres? Ah, com certeza, os homens também são resistentes à vacina. A mulher geralmente ela se cuida mais, se preocupa mais, tanto é que a mulher ela faz o preventivo anualmente, não só o preventivo, né? A mulher ela se cuida mais com atividades físicas, uma alimentação mais adequada, né? Ela usa menos droga e álcool que o homem. Ela é mais cuidadosa com ela mesma, né? Já o homem, ele não procura o serviço de saúde. Quando ele procura o serviço de saúde, é que a doença já está no estágio mais avançado. Pois é, a Sociedade Brasileira, né, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, ela revelou que 55% dos homens entrevistados acima de 40 anos deixaram de fazer alguma consulta ou tratamento médico em função da pandemia. Até que ponto essa pandemia afastou ainda mais os homens desse cuidado com a saúde? A pandemia ela afastou não só os homens, afastou toda a população, né, do cuidado com a saúde. Você vê que agora, né, a gente está tendo o maior número de câncer de próstata, câncer de mama, porque durante a pandemia não houve esses diagnósticos. As pessoas não procuraram serviços de saúde durante o período de pandemia. E o homem, por si só, culturalmente, ele já tem um distanciamento do serviço de saúde, né? Culturalmente mesmo, porque está enraizado. Ele não procura porque acha que ele é o provedor, acha que não adoece. E quando adoece, acha que não vai morrer. Quando começa um tratamento, não termina o tratamento, para pela metade. Então, o homem é mais difícil, né? É um desafio para nós, enquanto referência de saúde do homem, estar levando esse homem para dentro do serviço de saúde como rotina, assim como as mulheres já fazem. Pois é, as mulheres elas costumam seguir um protocolo, né, de cuidados com a saúde, né? E aí eu vou citar somente como exemplo o exame preventivo, por exemplo, né, que é feito anualmente, né? Quais os protocolos que o homem deveria seguir para ter um cuidado melhor com a saúde, na sua opinião, e pela sua vivência no setor de atenção à saúde do homem da Secretaria de Saúde? Sim. Olha, não existe um protocolo definido, né? Agora, todo homem, a partir dos 50 anos, deve estar fazendo o exame, né? O PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, para estar diagnosticando alguma questão, alguma complicação, problema da próstata. Pode ser um câncer? Pode, mas também pode ser apenas uma inflamação na próstata. Então, ele deve estar procurando o serviço de saúde para estar realizando esses exames. Aqueles homens em que na família já tem casos de câncer de próstata, ele deve procurar a partir dos 45 anos de idade. Agora, a atenção primária é a porta de entrada de todo o serviço de saúde. Então, o homem ele deve procurar o serviço de saúde para se consultar. Nós temos como estratégia a saúde na hora, que é uma extensão da carga horária dentro das unidades de saúde, que o homem pode estar procurando se consultar fora do horário de 7 às 17. Então, ele pode ir a partir desse horário, em algumas unidades de saúde, com horário estendido, a se consultar. Uma outra estratégia também é o pré-natal do parceiro. Então, a gestante que faz o pré-natal, ela leva o pai da criança. Esse pai, ele vai ser também consultado, vão ser realizados exames básicos, né? O hemograma, o teste rápido, glicose, verificar a pressão. E se tiver algum problema, ele vai encaminhar para tratamento e monitorar, né? Então, assim, são estratégias criadas para a gente estar levando esse homem para dentro do serviço de saúde. A gente tem trabalhado também a ambiência, porque as unidades de saúde, elas sempre foram preparadas com cartazes, enfeites, para estar recebendo a mãe, a mulher, e não o homem. Então, a gente tem trabalhado isso, para também fazer um ambiente voltado para a população masculina, né? E a gente tem trabalhado também a questão da busca ativa. A gente tem ido aos locais onde os homens frequentam para estar convidando esses homens a frequentar, a procurar o serviço de saúde com mais frequência. Agora, as unidades de saúde que estão funcionando em horário estendido, né? Para justamente atender este público mais resistente, não precisar usar
o fato de estar trabalhando, ter que trabalhar como desculpa para não cuidar da saúde. Isso está, de uma certa forma, funcionando em todos os municípios do estado? Não, ainda não. A gente está em processo de implantação. Agora, o horário estendido não é só para atender a população masculina, não. É para atender toda a população. A gente aproveita essa estratégia para estar anunciando aos homens que ele pode procurar um serviço de saúde fora do horário de trabalho. E é até bom que ele procure, se o município não tiver implantado, com a busca do homem, com a procura, né, o aumento da demanda, o serviço implanta o horário estendido. Agora, na sua opinião, por que há essa resistência ou desinteresse do homem nos cuidados com a saúde? Isso tem alguma relação com a cultura machista que ainda é muito forte na nossa sociedade? Sim, com certeza, é cultural isso e aos poucos a gente tem que estar quebrando esse fator, né? Esse preconceito do homem de estar procurando um serviço de saúde, né? Ele tem que se cuidar, ele deve se cuidar e tem que cuidar mesmo, porque é uma decisão individual, é pessoal. Ele tem que viver mais, tem que dizer para ele mesmo, eu quero viver mais com saúde, com qualidade, né? Bom, agora nós vamos falar especificamente, né, do câncer de próstata, né? No Espírito Santo, só de janeiro a outubro de 2020, foram diagnosticados 465 casos. Em 2021 foram 859. Você acredita que haja uma subnotificação por conta justamente dessa resistência de alguns homens fazerem os exames anuais de rotina? Com certeza. Devem ter muitos casos não notificados por conta dessa não procura do homem, né? O que eu disse antes, quando o homem procura o serviço de saúde com câncer, ele pode estar já no estágio mais avançado e que dificulta o tratamento e a cura. Então, todo câncer, não só de próstata, se for diagnosticado no início, a chance de tratamento e de cura é muito maior. Agora, a associação do toque retal, que é necessário, né, para a detecção de um possível câncer de próstata, né, associado com a masculinidade, ainda é um fator que afasta os homens desse exame de rotina que é tão necessário? Afasta. É a questão do machismo que está enraizado, né? Que está incutido na cabeça da maioria dos homens. Mas é um exame muito simples, rápido, indolor na maioria dos casos. Deve ser feito não isoladamente, deve ser feito com PSA. Lembrando sempre que o PSA e o toque retal, a próstata aumentada, não significa câncer de próstata. Então, não se intimidem, pode significar uma inflamação da próstata, né, prostatite, que é muito fácil de curar, de tratar. Então, vamos observar os sintomas, né? Se tiver com dificuldade de urinar, dor ao urinar, sangue na urina, sangue no esperma, dor na virilha, vontade de urinar mais vezes, principalmente à noite. Então, vocês observem esses sintomas, já são os sintomas que estão dizendo que você está com uma questão urológica que deve procurar um médico. Os fatores de risco que podem levar a um câncer de próstata são os mesmos que das doenças cardiovasculares, do diabetes, por exemplo? São os mesmos. Os fatores de risco são os mesmos para a maioria das doenças. É o sedentarismo, obesidade, a glicose elevada, colesterol elevado, alimentação inadequada, né? O uso do cigarro. Então, são fatores de risco para quase todas as doenças, a pressão elevada. Então, todos esses fatores, eles são modificáveis, tanto para doença cardíaca, como para câncer de próstata, como para as causas externas, né? As pessoas matam, né? A violência está relacionada com o uso do álcool, com drogas, né? Então, todos esses fatores de risco são comuns para a maioria das doenças. E quanto mais cedo o diagnóstico, não apenas para o câncer de próstata, Sim, mas também para os outros tipos de doença, claro. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, não? Em todas as doenças, com certeza. Agora, existe alguma campanha, porque a gente está falando muito nessa população masculina adulta, né? Existe alguma campanha, alguma estratégia de conscientização para os jovens que serão os homens adultos do futuro? Quando a gente faz o Novembro Azul, a gente visita muitas instituições,
privadas, então a gente faz muitas palestras e a maioria são jovens. E a gente vê que a maioria dos jovens, eles estão sempre um pouquinho acima do peso, a barriguinha mais proeminente, grande parte já hipertenso, assim, de 30 a 40 anos. Então são pessoas que precisam mesmo de trabalhar a questão da saúde, né? Nós temos o agosto também, que a gente trabalha o pré-natal, então são as campanhas voltadas diretamente ao homem. Entretanto, a gente trabalha com os municípios o ano inteiro, né? Então os municípios têm a liberdade de estar trabalhando com a sua população. Lucimar, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e espero, né, que esse programa possa ajudar muitos homens que estão nos assistindo a terem um olhar especial, mais cuidadoso com a sua própria saúde. Eu é que agradeço e eu repito, assim, é uma oportunidade única da gente estar podendo passar e transmitir para a população em geral. Se você que não é homem, mas é filha, é irmã, é sobrinha, avise, né, o seu parentesco, o amigo, o que for, para procurar um serviço de saúde. Muito obrigado e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na próxima quarta-feira estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!